turma, retomando o conhecimento que nós vimos agora há pouco, o que a gente viu na verdade até agora? Nós vimos como identificar quais são os elementos da nossa equação de segundo grau. Depois dessa identificação, nós vimos a fórmula de delta, aquela fórmula que é b ao quadrado menos 4ac. Depois da fórmula de delta, nós utilizamos o delta na nossa fórmula de Bhaskara e encontramos nossos zeros reais da função, ou seja, o valor de x1 e o valor de x2, ou x' e x2'. E agora eu trouxe para vocês uma outra situação. Que situação é essa, professor? Vocês devem estar se perguntando. A gente já viu praticamente boa parte do conteúdo. Porém, existem os casos em que eu tenho equações incompletas. E existem tratativas, maneiras para que a gente possa resolver essas equações. Lembrando que o zero real da função, que a gente encontrou anteriormente lá como x1 e x2, eles substituídos na equação, se eu, por exemplo, colocar aqui, ó como está aqui nesse exemplo aqui, 2x ao quadrado menos 24. Eu encontrando o zero real dessa função aqui, o meu x, eu vou encontrar, se eu substituir o valor desse meu zero real, eu vou chegar a uma equação igual a zero. Então, se você só substituir esses valores e resolver a nossa expressãozinha, ela vai chegar ao valor zero. Deixa eu só apagar aqui para a gente não ficar confuso e reduzir um pouco aqui a tela. Deixa eu botar para cá para o lado. Eu vou colocar aqui a minha borrachinha e vamos lá para a gente poder começar. Então, turma, nesses casos que há, por exemplo, essas equações incompletas, é uma equação que eu não tenho algum elemento. Então, o primeiro elemento que não está presente, por exemplo, é quando o b, ele é igual a zero. Se nós fôssemos declarar aqui, então teria a igual a 2, b igual a 0 e c igual a... Deixa eu passar a borracha aqui para ficar legal. Aqui. Então, eu teria, por exemplo, a igual a 2, b igual a 0 e c igual a menos 24. Eu tenho uma tratativa que ela é muito mais rápida para a gente revelar quais são nossos zeros reais das nossas funções. Então, a gente vai encontrar o valor de x1 e x2 de uma maneira diferente nesse caso que a equação está incompleta. Eu poderia simplesmente, nesse caso, fazer o quê? Resolver a minha equação de maneira direta. Então, eu vou reescrevê-la aqui. A equação é 2x ao quadrado menos 24 igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui a minha incógnita, Eu vou passar esse 24 para o outro lado. Então, eu vou colocar aqui o 24 e vou passar ele para cá para o outro lado. Vai ficar 2x ao quadrado igual, o 24 ele passa para o outro lado, ele vai passar com um sinal positivo, Então, aqui vai ficar igual a 24. X ao quadrado é igual a 24 dividido por 2. O x aqui está multiplicando. Quando ele passar lá para o outro lado, ele vai passar dividindo. E aí eu vou ter o que? X é igual a 24 dividido por 2 vai ser 12. X ao quadrado. Então, quando esse ao quadrado ele passa para o outro lado, eu vou colocar aqui, x é igual a mais ou menos a raiz de 12. Nesse caso aqui, vai ficar x a raiz de 12. E aí eu tenho, por exemplo, 12, como eu coloquei essa situação aqui a propósito, como não sendo um número que ele tem uma raiz exata. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui uma equação que dessem resultados como 25, que são resultados mais comuns, 81, mas eu coloquei a propósito aqui o 12, Por quê? Quando nós nos depararmos nesses casos aqui, deixa eu mudar aqui a cor, vou colocar vermelho aqui. Quando nós nos depararmos nesses casos em que eu não tenho uma raiz, eu só quero relembrar para vocês isso aqui.
Então a gente vai fazer o que? A fatoração, por exemplo, do número 12, né? Então vamos fatorar aqui o número 12. E aí eu venho lá, por exemplo, 12 dividido por 2, fatoração por números primos aqui, né, pessoal? 12 dividido por 2, eu vou encontrar 6. Dividindo por 2, eu vou encontrar 3. E dividindo por 3, eu vou encontrar 1. E o que eu quero nesse primeiro momento é verificar. Já que aqui está subentendido, ó, que eu tenho a presença do número 2, eu vou ver quantos pares eu consigo formar. Já que aqui é 2, é que eu teria 2 ao quadrado. Então, quem conseguiu formar um 2 ao quadrado, por exemplo, aqui, ou na verdade, o número que formou ao quadrado, ele vai para o lado de fora aqui da nossa raiz. Aí, quem não conseguiu, vai permanecer do lado de dentro, como sempre foi. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, x, como é que vai ficar? X é igual a mais ou menos, o 2, ele não vai sair para o lado de fora, ele ficaria, por exemplo, assim, ó, raiz, reescrevendo lá o número, 2 ao quadrado, que multiplica 3. Eu apenas reescrevi o número 12. Mas aqui em cima não tem a presença do número 2, não está subentendido. Então, eu teria um 2 aqui, cortaria esse 2 daqui com esse 2. Então, eu vou ter x, deixa eu descer um pouquinho aqui a tela, né, para não ficar... Eu vou ter que x é igual a mais ou menos, o 2 ele vai passar para o lado de fora, 2 raiz de 3. Então, eu vou dizer que x1 é igual a 2 raiz de 3 e x2 é igual a menos 2 raiz de 3. Pronto, aqui eu terminei. Parece ser um pouco mais complexo porque eu trouxe agora uma questão que eu não teria uma raiz ali exata, né? A gente não está tão familiarizado com esses valores, né? Mas não se preocupe que não tem nada demais. O que vocês precisam focar é nessa tratativa que a gente fez agora. Por exemplo, se eu tivesse nesse exemplo aqui x ao quadrado, aqui ó, x ao quadrado, deixa eu mudar de cor aqui para a galera não confundir. Então, por exemplo, se nesse caso aqui eu tivesse um resultado, então daqui eu vou traçar uma retinha para cá, então eu vou fazer, por exemplo, x ao quadrado é igual a 25. O que nós teríamos que fazer era x é igual a raiz de 25, e aí eu iria tirar a raiz de 25, então x seria igual a 5. Aqui eu teria um sinal de mais ou menos, aqui também teria um sinal de mais ou menos. Então, x1 seria 5 e x2 seria menos 5. Não tem muito trabalho para se fazer, turma. Nesses casos em que eu tenho equações incompletas com a ausência do elemento B, né? Então, a gente viu o caso completo com a presença de A, B e C. Agora, a gente viu o caso incompleto sem a presença do elemento B. Na nossa próxima aula, nós vamos ver como é que se dá essa resolução em equações onde eu não tenho agora a presença de C, né? Então, a gente viu agora, por exemplo, aqui, ó, a ausência de B, e agora eu vou fazer um exemplo em que tem a ausência do número C.